Aplauda o Senhor para a glória do teu santo nome. Aleluia. Glória a Deus. Quero que os amados se coloquem de pé em reverência à palavra do Senhor em nome de Jesus. Quero que você abra um dos livros dos profetas menores, que está em Naum, do seu capítulo 1. Amém? Um dos profetas menores. Ele não é menor por causa da sua idade, por causa do seu tamanho, mas sim por causa do conteúdo dele, diferente de Isaías, de Jeremias, de Ezequiel, que são maiores. Por esse motivo que se é chamado de profetas menores. Não pela sua relevância, não, muito pelo contrário, simplesmente pela quantidade de livros diferente dos outros profetas que são considerados maiores. Amém, irmãos? Então, Naum aí, que quer dizer conforto. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Consolo, em nome de Jesus. Naum vem do vocábulo hebraico conforto, confortador, que é derivado do verbo se arrepender-se. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. A sentença contra Nínive, livro da visão de Naum, o Ecosita. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva a indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar a míngua. Todos os rios desfalecem, Baçã e Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante dele. Sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrete, se derrama como fogo, e as murchas são por ele demolidas. O Senhor é bom e fortaleza no dia da angústia, e conhece os que neles refugiam, mas com inundação transbordam, e acabará de uma vez com o lugar desta cidade. Com trevas perseguirá o Senhor os seus inimigos, que pensais-vos contra o Senhor. Ele mesmo vos consumirá de todo, não se levantará por duas vezes angústia. Porque ainda que eles se entrelaçam como o espinho e o saturão, o de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. De ti, Nínive, saiu um que maquina o mal contra o Senhor, um conselheiro vil. Assim diz o Senhor, porque por mais seguros que sejam e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados e passarão, e eu te mas não se afligirei mais. Mas sobre ti, Judá, quebrarei o jugo deles e romperei os teus laços. Porém, contra ti, Assíria, o Senhor deu ordem que não haja posteridade que leve o teu nome da casa dos teus deuses. Exterminarei as imagens de esculturas e fundição. Farei o teu sepulcro, porque és vil. Eis que sobre os montes e os pés do que anunciam boas novas, do que anunciam a paz, celebra as tuas festas, ó Judá. Cumpre os teus votos, porque o homem vil já não passará por ti, e ele é inteiramente exterminado. Amém?
Bendito Deus, eterno Pai, nós te exaltamos e bendizemos o teu santo nome nesta noite. Nós saímos das nossas casas, nossos lares, durante todo esse dia, Pai. O Senhor nos guardou, nos livrou, nos fortaleceu, nos esteve ao nosso lado. E eu peço a Ti nesta noite, Pai, que toda a mente seja levada ao senhorio de Cristo, que o Senhor nesta noite possa manifestar o teu poder, que não saia nada dos meus lábios, Senhor, que não seja segundo a tua vontade, o teu querer e o teu agir, Pai. Fica conosco, permanece conosco, no nome de Jesus, amém. Não deixe de sentar sem dar um glória a Deus, um aleluia para o nome daquele que reina para todo sempre, amém, irmãos? Aleluia. Nós, irmãos, que somos pentecostais, aleluia, eu sou um pentecostal arminiano e indico para você esse livro aqui, irmão, Armínio, um estudo da reforma holandesa. E esse homem aqui foi um grande homem de Deus, um homem que mudou a sua geração, a sua época, na sua época, através da palavra do Senhor, crendo e sabendo que Deus era poderoso e fazia manifestos diante dele. Amém? E tem uma outra obra dele que é o Arminianismo e a Mecânica da Salvação, uma exposição histórica, doutrinária, exegética sobre a graça de Deus e a responsabilidade humana. Irmãos, a hora que você lê esses dois livros, meu irmão, e esse livro também aqui, você fica extasiado de saber o que Deus faz na vida de um homem cheio do poder, cheio da graça e cheio da unção de Deus. Mas nada, meu irmão, absolutamente nada substitui isso daqui. Amém, irmãos? Essa daqui é a nossa bússola, é o nosso norte, é aquilo que muda a nossa trajetória no nome de Jesus. Como nós lemos no primeiro verso, diz assim: a sentença de Nínive, livro da visão de Naum, o Ecosita. Amém, irmãos? Eu coloquei aqui o tema dessa mensagem: Deus é zeloso. Amém, irmãos? Como introdução, coloquei assim: Naum, o Ecosita, tinha uma mensagem de consolo para levar a Judá, uma vez que profetizou a destruição dos assírios e a restauração do povo de Deus. A sua profecia completamente, o livro de Jonas, na qual lemos que o povo de Nínive se arrependeu 100 anos atrás. Contudo, na época de Naum, os assírios voltaram a praticar as antigas perversidades e, portanto, atraíram sobre si a ira divina. Em Mateus 12:41 diz isso também, e diz assim: através de Jesus, os ninivitas se levantaram no juízo com esta geração e a condenaram, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que aqui está quem é maior do que Jonas. Isso daqui quem diz, meu irmão, diz assim: Cristo compara o arrependimento dos ninivitas aos fariseus impedentes. Amém? E diz assim também: o texto de Naum é uma clássica repreensão ao militarismo cruel e desfreado da época dos assírios. Amém, irmãos? Isso é para nós, nesta noite, entender que, ao nós olharmos para esse profeta, olharmos para um livro de Nínive que não é comum de ser lido nas igrejas, nós olhamos uma coisa bem maravilhosa, e também muitas vezes nós olhamos assim: o que tem a ver? Já logo de começo já veio uma palavra de sentença, mas essa palavra de sentença não veio contra o povo de Judá verdadeiramente, mas sim contra os ninivitas, porque nós olhamos nesse que nós lemos que o nosso irmão em Cristo, Jonas, não muito com vontade, com desejo, com amor de Cristo, não queria pregar a palavra de Deus para os ninivitas, porque eles eram cruéis, eram desaforados, eram injustos, mas mesmo assim, pela misericórdia de Deus, e ele também não acreditava que os ninivitas iriam se arrepender, mas Deus aprove que fizesse com que todo aquele povo daquela época se arrependesse, se prostrasse, se voltasse para Deus e adorasse ao Senhor para a honra e glória do nome do Senhor. Fez com que Jonas ficasse verdadeiramente extasiado de ver que um povo totalmente perverso, cruel, se dobrasse ao poder da glória de Deus. E passando logo 150, 130 anos, diz os nossos estudiosos,
Naum, um profeta, ainda com um servo de Isaías, daquela época, teve a incumbência, meu irmão, de levar uma palavra. E não foi uma palavra doce, não foi uma palavra com favos de mel, foi uma palavra, como diz aqui, uma palavra de sentença, uma palavra de juízo, uma palavra que ia confrontar totalmente aquela geração, que era uma geração totalmente ao contrário, que sabendo de todos os seus males, chegou aos olhos do Senhor, às narinas do Senhor, e os olhos do Senhor, irmão, estão sobre toda a terra. E eles conseguiram, depois de todo aquele tempo, de uma geração perversa, corrompida, chamar a atenção do nosso Deus. E o que queremos dizer isso para nós, irmão? Que havia duas diferenças. Um profeta foi com uma sentença de trazer a bênção, as boas novas do reino de Deus para a salvação daquele povo. E para esse momento, a qual Naum estava sendo dirigindo para Nínive, era para trazer uma palavra de sentença, de destruição e de condenação, amém? Mas nós vamos nessa noite entendermos, meu irmão, que o nosso Deus é um Deus zeloso, amém, irmãos? Está dando para você nessa noite entender que muitas das vezes nós olhamos para um livro pequeno, e muitas vezes nós não vemos a grandeza, a glória, o poder e a misericórdia que Deus tem para as nossas vidas. E vamos dar continuidade. Eu coloquei aqui, irmãos, qual a relevância do livro de Naum para o povo de Deus hoje? E também coloquei assim: Deus não inocenta o culpado. O culpado não é inocente por Deus. O arrependimento de ontem não nos garante a eternidade amanhã. Sabe por quê, irmão? Deus não inocenta o culpado, e o culpado não é inocente por Deus. Está aqui na Bíblia. Todo homem, pastor, tem que apenas simplesmente fazer uma coisa na sua vida, qualquer homem: aceitar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, se dobrar a Ele, se render a Ele. Caso ele não faça isso, seja qualquer homem, irmãos, está aqui: Deus não inocenta o culpado. A Bíblia diz, meu irmão, que todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. E todo homem que nasce, meu irmão, se ele não se arrepender diante de Deus dos seus maus caminhos, a sentença dele é ir para o inferno, meu irmão. Goste você ou não, é o que Deus faz para mim e para você. Para aquele povo daquela geração, se não se dobrasse diante de Deus, não se arrependesse e não tivesse a sua vida mudada, não teriam a graça e a misericórdia de Deus. É por isso que nós estamos aqui, irmãos, podendo adorar e bendizer o nome do Senhor, porque se eu e você, meu irmão, passar por algum momento e falar assim: eu não quero mais o Evangelho, eu não quero mais Jesus, eu não quero mais saber de igreja, eu não quero saber de mais nada, a sua nova morada não será uma morada celestial, uma morada ao lado do Senhor, mas será uma morada eternamente diante das agruas de dias e noites, que será eternamente de crueldade diante de Satanás e seus anjos. Amém, irmãos? Sem mais delongas, eu coloquei aqui o primeiro ponto: Deus declara a sua ira, aleluia. Naum 1 diz assim: a sentença contra Nínive, da visão de Naum, o Eucosita: o Senhor é Deus zeloso, vingador, o Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva a indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta, e na tempestade as nuvens são o pó dos seus pés. Deu a entender porque eu coloquei aqui no começo, meu irmão, Deus não inocenta o culpado? Isso daqui simplesmente, meu irmão, é uma hermenêutica e uma exegese que nós temos que fazer do texto, todas as vezes que nós lermos, para nós podermos entender e colocar, como eu coloquei aqui, como eu coloquei sempre assim, oração transitória. Deus não inocenta o culpado. O culpado não é inocente por Deus. O arrependimento de ontem não nos garante a eternidade amanhã. E o primeiro ponto diz assim, como eu falei para você: Deus declara a sua ira. O profeta caracteriza a sua mensagem, inspirada tanto como uma sentença, quanto
como uma visão, algo que ele experimentou e viu. Não era fácil para os profetas sobrever o futuro que reserva o Senhor àqueles que ele o deseja salvar. Deus fala de si mesmo. Versículos 2 e 8. Há 3 palavras, meu irmão, importantes nesse parágrafo que devem ser compreendidos, pois todas essas estão relacionadas ao caráter de Deus, que está no versículo 1, meu irmão. Zeloso, vingador e ira. O zelo é pecaminoso quando se manifesta como ciúme, que implica desconfiança, insegurança, uma vez que foi Deus que criou todas as coisas e que tudo lhe pertence. Ele não tem ciúmes de ninguém, mas tem em vista que o único Deus verdadeiro zela por sua glória, por seu nome e pela adoração e honra e glória são devidas somente a Ele. Dá para você entender nesta noite, irmão, que Deus declara sua ira, mas não é uma ira qualquer, não é uma ira a qual Deus está simplesmente colocando para que nós ficamos irados um contra o outro. Muito pelo contrário, é que Deus, irmão, exige uma coisa de mim e de você: adoração, amor a Ele, vontade verdadeira de poder bendizer e glorificar o teu santo nome. Deus tem ciúmes, muitas das vezes, se a gente for querer falar de mim, o Espírito Santo tem ciúmes de nós, muitas das vezes, quando nós deixamos de adorá-lo, de bendizê-lo. E tem uma coisa, meu irmão, que nós temos que entender dentro de nós, que todas as vezes que nós, meu irmão, nos afastamos de Deus, quando nós muitas das vezes negligenciamos de estarmos na presença de Deus, Deus coloca algo para que possa nos incomodar. E a única coisa que faz o homem de Deus, a mulher de Deus, o servo de Deus, é estar com Ele, meu irmão, estar conectado com Ele através de nós nos relacionarmos, meu irmão, com Ele, através da oração, através do jejum, através da palavra de Deus, a qual muitas das vezes, meu irmão, faz parte da nossa vida diante de Deus. E nós temos que entender nesta noite, meu irmão, que Deus declara sua ira sim, muitas das vezes, mas muitas das vezes é para que nós possamos nos voltarmos a Ele. Porque Deus se preocupa comigo e com você, meu irmão. Ele quer que você esteja bem todos os dias. Eu sei que nós vemos, muitas vezes nós nos levantamos, meu irmão, nos levantamos muitas vezes vendo um passarinho azul, verde, todas as vezes não. Muitas vezes nós levantamos dentro de nós mesmos, dentro de nós. Às vezes desanimados, às vezes não, muito meio borocochô, seja na sua casa, no seu trabalho, ministerialmente, em áreas das nossas vidas. Nós não somos um robô, meu irmão, que é programado. Nós temos livre-arbítrio. Muitas vezes, se você não quiser ler a palavra de Deus, se você não quiser orar, se você não quiser se relacionar com Deus, se você, quando eu saio todo dia de manhã, quando eu levanto, falo, bom dia Pai, bom dia Filho, bom dia Espírito Santo de Deus, quando eu levanto todos os dias, irmão, porque Deus me dá o privilégio de abrir os meus olhos e poder adorá-lo por mais um dia de vida. Amém, irmãos? Você pode dar um glória a Deus? Sabe por quê? Porque Deus te ama. Deus nos amou primeiro, irmão. Nós estamos cansados de ouvir isso sempre, mas é para você lembrar disso, porque todos os dias que nós viemos durante esses 365 dias na igreja, é isso que Deus vai falar comigo e com você. O pastor pode ter colocado um relógio de oração aqui, meu irmão, para motivar você, mas aquilo que motiva a sua vida e a minha vida é o Deus Pai, é o Deus Filho e é o Deus Espírito Santo de Deus. Não é muitas vezes a sua mulher, não é o seu filho, não é nada, é Deus. Porque você pode estar com uma mulher, pode estar com o seu esposo e você não ter a presença de Deus, porque você tem negligenciado aquilo que Deus tem para a sua vida. Mas o que Deus tem para mim e para você, irmão, é que Ele tem palavras de vida eterna para mim e para você. E eu quero que você não fique desanimado. Você não tem motivos, meu irmão, para ficar desanimado. E mesmo que se amanhã você morrer, meu irmão, você estará na glória com o Senhor da glória, em nome de Jesus. Hoje, meu irmão, ontem, uma serva de Deus, uma mulher de Deus, deixou essa terra aqui. Quando eu vi no WhatsApp da igreja. Ficamos tristes, meu irmão, porque não vai estar nos nossos domingos mais, quando ela é possível ela estar aqui. Mas ela já está reinando em Cristo Jesus. Está melhor do que nós.
vai deixar saudade para a filha dela, para os familiares dela, para nós que estavam aqui na igreja, por todas as pessoas que o conheciam. Mas a maior alegria de nós sabermos, irmãos, é que saber que a nossa irmã que estava aqui conosco está reinando em Cristo Jesus. É você saber que se nós amanhã ou qualquer momento nós sairmos aqui, nós batermos a bota, você estará em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. E nós olhamos e vemos a vontade de Deus. E o tema deste livro, que é o primeiro livro, diz assim: Deus é zeloso e Nínive cairá. Nós olhamos em todos esses 3 capítulos da Bíblia, meu irmão. O capítulo 2 diz assim: Deus é juiz, e como Nínive cairá. Está aqui no texto, meu irmão. Por isso que quando a gente lê um capítulo pequeno, ou maior, ou muito grande, é bom a gente ler o texto e saber o que diz cada capítulo da Bíblia. E o primeiro diz: Deus é zeloso e Nínive cairá. O capítulo 2 diz assim: Deus é juiz, irmão, e como Nínive cairá. E o terceiro diz assim: Deus é justo, aleluia, porque Nínive cairá. Em todos esses 3 capítulos, meu irmão, Deus está dando começo, meio e fim, para que nós possamos entender o significado de Naum e o que nós podemos entender nesta noite. A importância de Deus nas nossas vidas. Amém, irmãos? O segundo ponto desta noite diz assim: Deus fala a Nínive. No capítulo 1, do verso 9, 11 e 14, diz assim: Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo, não se levantará por 2 vezes a angústia, porque ainda que eles se entrelaçam como os espinhos e se saturam de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. O verso 11 diz assim: De ti, Nínive, saiu um que maquina o mal contra o Senhor, um conselheiro vil. O verso 14 diz assim, aleluia: Porém contra ti, Assíria, o Senhor deu ordem que não haja posteridade que leve o teu nome da casa dos teus deuses. Exterminarei as imagens de escultura, e de fundição farei o teu sepulcro, porque és vil. Isso nos mostra, meu irmão, que muitas das vezes nós temos um inimigo do povo de Deus. E todo inimigo do povo de Deus, irmão, é aquele que se levanta contra o Senhor, contra o povo dele, contra o ungido do Senhor, contra tudo aquilo, irmão, que se faz contra a vontade do Senhor. E nós sabemos quem é o nosso inimigo invisível. E nós temos que entender que não só Nínive e todos os países, meu irmão, que declaram contra o nosso Deus, contra o Senhor da glória, são inimigos do Senhor. Mesmo que muitas das vezes as pessoas possam declarar inimizade contra Deus, Deus, ele é amor. Porque mesmo Nínive naquela época, sendo com toda aquela maldade, perversidade, Deus ainda amava aquele povo. Deus não fez o homem, meu irmão, para somente destruí-lo. Por mais da sua ignorância, por mais do seu orgulho, da sua vaidade humana, Deus ainda tem misericórdia pelas nossas vidas, irmãos. Outrora, olha quem nós éramos e olha o que nós somos hoje, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. E nós vemos que a vontade permissiva de Deus era, como fez com Jonas, salvar aquela geração pecaminosa. Mas nessa nova geração, há quase 130 anos depois, essa geração conseguiu chamar a atenção de Deus. E Deus fala a Nínive, através do profeta Naum, que está escrito assim: ele informa aos líderes da Síria, que sabe de suas intrigas. Verso 9 e 11, e fará com que os seus planos sejam frustrados. Quando as nações orgulhosas conspiram contra Deus, ele zomba delas e transforma seus ardis em confusão. Salmo 2, do 1 a 4. Os assírios haviam conspirado contra Judá nos dias do rei Ezequias, e Deus
atrapalhou seus planos, está em Isaías 36 e 37. Mas o Senhor não permitiu que esse tipo de intrigas ocorresse outra vez. Dá para você entender, meu irmão, que o conspirador é aquele que maquina o mal contra o povo do Senhor? Às vezes lá no seu trabalho, às vezes no meu trabalho, no trabalho de qualquer pessoa, tem um abençoado vamos falar, abençoado de Deus, um enviado de Satanás. Às vezes está dando a sua mente, os seus ouvidos, para se levantar contra nós, fazer intrigas, fazer inveja, fazer fofoca. Às vezes você nunca pronunciou uma palavra contra essa pessoa. E a pessoa está se levantando contra você, fazendo contenda contra você. Mas nós temos que muitas das vezes fazer como Eliseu, irmão, naquela época. Toda a casa estava cercada naquele momento. Só estava ele e o moço. E ele fala para ele lá, vai lá e olha. Quando ele foi e olhou, irmão, o exército do Deus vivo estava acampado ao redor da casa. Isso é para mim e para você entender muitas das vezes, que quando um servo do Senhor está na direção a qual o Senhor tem para a vida dele, pode se levantar um exército, pode se levantar quem quiser, mesmo que coloque você na prisão, te jogue lá pelos leões comer. Se você estiver em Deus, meu irmão, os leões serão feitos de almofada para que você possa ter um sono tranquilo, porque o Senhor te guarda, o Senhor te livra, o Senhor te abençoa para o nome dele ser glorificado. E nós vemos isso, irmão, que quantos homens de Deus foram caluniados, foram sentenciados, foram mortos por causa do evangelho de Cristo. E nós não vivemos isso, meu irmão. Vivemos num país laico. Vivemos num país que podemos pregar, falar da palavra de Deus. Mas vai em alguns países aí fora para ver se pregar a palavra de Deus. São executados. Vai na China, vai na Coreia, em alguns lugares aí. Vai no Paquistão falar de Jesus. Eles se degolam você. Fale para um muçulmano de Jesus para ver o que acontece, meu irmão. Isso é para nós entendermos, meu irmão, a misericórdia de Deus nas nossas vidas. Amém, irmãos? E eu coloquei assim, o conspirador é aquele que maquina o mal. Mencionado no versículo 11, é o rei da Síria. Deus se dirige a ele, no versículo 14, fazendo 3 declarações. Sua dinastia chegará ao fim, pois ele não terá descendentes. O auxílio de seus deuses e de suas deusas chegará ao fim, pois eles serão destruídos. E o terceiro diz assim: sua vida chegará ao fim, pois Deus preparará o seu sepulcro. Que mensagem severa para o homem de Deus, o profeta do Senhor, que estava sendo de seus planos seriam inatingíveis se não fosse a vontade de Deus. Dá para você entender, irmão? Que é chegar um profeta de Deus num lugar daquele, tem que ser muito homem de Deus, irmãos. Tem muitas das vezes, muita gente que fala, eu sou boca de Deus, sou profeta de Deus. Deus manda você falar e você se acovarda, porque tem medo de que vai acontecer qualquer coisa. Isso é em qualquer lugar, meu irmão. E ele estava lá em Nínive, diante de um homem que maquinava o mal contra o povo de Deus. Hoje, meu irmão, às vezes, nós queremos falar o que o homem quer ouvir, porque muitas das vezes, meu irmão, pregar uma mensagem que é confortável, palatável, é gostoso, mas fazer como Naum fez, como Jonas fez, como inúmeros homens de Deus fizeram, que tiveram que entregar sua vida por amor à palavra de Deus, por amor a Jesus Cristo, meu irmão. Nos dias de hoje está difícil, mas nós sabemos que Deus, Ele é misericordioso, meu amado irmão, em nos amar, em nos fazermos entender que Ele traz consolo para as nossas vidas. Eu não sei o que você está passando, meu irmão, mas Deus sabe o que você está passando. Deus sabe o que você veio buscar. E eu sei, irmãos, que todos os cultos da nossa aqui é um culto de vitória. Todos os dias que você levanta é uma vitória para que você possa celebrar o nome do Senhor Jesus na sua vida, com carro, sem carro, com dinheiro, sem dinheiro, meu irmão. Uma coisa nos importa e que é importante para nós estarmos com Deus, é nós termos uma vida ligada em Deus. Quantos homens hoje, irmão, está cheio de grana, está se dirigindo ao inferno.
porque o evangelho já chegou muitas vezes para ele, mas ele endurece seu coração. Hoje é impossível, irmão, de alguém falar assim, ele nunca ouviu o evangelho, nunca ouviu falar da palavra de Deus. Uma coisa você nunca ter ouvido, porque você é surdo, você não enxerga, então está tudo certo. Outra coisa é você dar as costas ao Deus vivo. Outra coisa é você dar de ombro ou ser indiferente. Quanto crente, meu irmão, está indiferente diante de Deus, está nos cultos, está ouvindo a palavra de Deus, e Deus fala para você mudar de trajetória, mudar de sentido, e vem de fazer o 360 para você fazer um 180, 170, mas você não quer sair da inércia. Entra ano e sai ano, é o mesmo crente. E aí Deus muitas vezes ele se ira com você, fica bravo com você, e você muitas das vezes, irmãos, quer ficar bicudo com Deus. Amém, irmãos? Amém? Só tem a pastora falando amém aqui? Isso é para nós entendermos, irmãos, que a igreja de hoje, ela gosta de ouvir favos de mel. Se viesse um pregador aqui falar que você tem bênção, que você tem vitória, que você vai ter conquista, que você, com Deus, você é mais que vencedor, você ia pular, jogar o paletó, ia dar o xarabandai aqui, mas quando Deus muitas vezes nos confronta, meu irmão, tem uma coisa que eu aprendi, que Deus não pede desculpa a ninguém, irmão, através da sua palavra. Tem um versículo aqui na Bíblia, irmão, que Deus fala para mim e para você assim, tem algum... Renato, eu te peço perdão pelas palavras que eu tenho falado na Bíblia através dos meus profetas. Não tem, irmãos. Deus, ele nos amou primeiro. E Deus sabe, a Bíblia, a palavra de Deus diz que eu bem sei os pensamentos que tenho de vós. Amém, irmãos? E o terceiro ponto para nós finalizarmos diz assim, aleluia, glória a Deus. Deus fala ajudar. Judá, nesta noite, meu irmão, simboliza você, simboliza eu, que diz assim, no capítulo 1, do verso 12, 13 e 15, diz assim, assim diz o Senhor, por mais seguro que estejam, e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão, aleluia, exterminados, e passarão a afligir-nos, mas não te afligirei mais. Aleluia. O verso 3 diz assim, mas de sobre ti, Judá. Coloca aqui, sobre ti, Renato. Sobre todo você nesta noite. Quebrarei o jugo deles e romperei os teus laços. O verso 15 diz assim, eis que sobre os montes, os pés dos que anunciam boas novas, aleluia, do que anuncia a paz, celebra as tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos, porque o homem vil já não passará por ti, e ele é inteiramente exterminado. Sabe o que quer dizer isso para mim e para você, irmãos? Que nós não estamos sozinhos nessa guerra. O mundo pode estar de cabeça ao contrário, podem fazer leis para nos pisar, para que nos diminuir, meu irmão, mas a alegria do Senhor é a nossa força. Quanto mais bate nas vezes a gente, parece que a gente vai cair, que a gente vai quebrar, meu irmão. Há um Deus que trabalha para aquele que nele espera, irmãos. Quantas vezes você já entrou quebrado aqui na igreja, entrou desanimado, mas você saindo daqui, às vezes parece que Deus não falou com você. Você chega na sua casa, o Espírito Santo vem em você e te toma, te levanta, te sustenta. No dia que você estava desanimado, no outro dia você levanta revigorado, não no Renato, não naquele que pregou, mas naquele que é o autor e consumador da sua vida, que é Jesus Cristo. Que é um Espírito Santo de Deus que fala, levanta, filho meu, eis que estou contigo todos os dias. É isso que Deus faz muitas vezes para mim, irmãos. Você pensa que eu não tenho luta, que eu não tenho dificuldades, que eu não tenho agruas? Tenho sim, todos os dias. Tenho lutas internas, mas uma coisa que me faz todos os dias levantar, que eu tenho um Cristo na minha vida, que eu tenho Deus na minha vida, que eu tenho o Espírito Santo dentro da minha vida, que quanto mais o inimigo se levanta contra mim, eu sei para onde eu tenho que falar com Deus Pai, dobrar o meu joelho aqui, meu irmão. Às vezes nós estamos sentados aqui, orando, quietinho, caladinho,
mas só uma pessoa sabe o que nós falamos. Quando nós abrimos a nossa boca muito alto, o inimigo pode ouvir, mas quando nós falamos com Deus, no silêncio ou só mentalmente, só Deus pode ouvir, só Jesus pode ouvir, só o Espírito Santo pode ouvir aquilo que você está pedindo a Deus. Às vezes você entrou dentro da casa de Deus desanimado, falando assim, eu quero parar, não aguento mais. E o Espírito Santo fala para você, espera só mais um pouquinho, filho. Quantas vezes, irmão, eu entrei aqui, ou lá no meu trabalho, em qualquer lugar que eu estava. A gente quer solução para tudo de imediato. Deus, eu preciso disso, eu preciso que toque na minha mulher, no meu filho, no meu trabalho. E Deus fala para você, e não fala nada. Quantas vezes eu cheguei aqui na casa de Deus, irmãos? Não quando alguém está pregando, mas uma coisa que eu precisava de Deus para ontem. E Deus não falou nada para mim, só falou do teu certo, da palavra de Deus para me animar nele. E ele não falou nada daquilo que eu precisava, ele ficou em silêncio. Sabe por quê? Eu tinha que confiar, eu tenho que confiar em Deus, pastor Vanderlei. Às vezes o profeta de Deus vem aqui e eu não sei o que você precisa. Às vezes eu não sei, Luciano, as suas agruas. Mas Deus sabe. E às vezes você fala, não é essa palavra que eu queria ouvir. Essa aqui é a palavra para lembrar uma coisa para você, meu irmão. Que Deus é zeloso. E que Deus tem zelado na sua vida todos os dias. Ele tem te levantado, tem te sustentado. Às vezes nós precisamos, sabe, que é confiar em Deus, meu irmão. Enquanto nós estivermos nessa terra aqui, pode ter vitória hoje, amanhã vai se levantar o inimigo contra a nossa vida, mas você vai ter que continuar adorando e bendizendo ao Senhor, porque nós temos que crer em Deus, irmãos. É isso que nós temos que ter. O Evangelho não nos dá um mar de rosa, o Evangelho não dá um passe livre com a imunidade como está aqui dentro dessas baterias. Nós não vivemos dentro de uma bolha, meu irmão. Nós temos que adorar o Senhor. Por isso que está aqui, a mecânica da salvação. O Senhor Jesus, o nosso Deus, nos deu uma mecânica da salvação, que é a instrução, que é o Senhor, através da tua palavra. Quando nós olhamos aqui no versículo 15, irmãos, que diz assim, eis que sobre os montes, os pés do que anunciam as boas novas, do que anuncia a paz. Celebra as tuas festas, ó Judá, celebra as tuas festas, Renato, cumpre os teus votos. Quantas vezes Deus quer que nós façamos os votos que nós falamos para Ele, meu irmão, que vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e nós muitas vezes não cumprimos os votos com Deus, mas muitas vezes, meu irmão, Deus cumpre a sua vontade em nós, na nossa vida. Às vezes somos infiéis a Ele. Senhor, esse mesmo fazer isso, fazer aquilo, e não fazemos, e mesmo assim Deus vai lá e nós vamos lá e pedimos perdão e Deus renova. Por isso que eu coloquei aqui, irmãos, que às vezes nós temos que fazer uma exegese do texto, que está no verso 2 aqui, ó. Deus não inocenta o culpado. O culpado não é inocente por Deus. O arrependimento de ontem não nos garante a eternidade amanhã. Se nós nos arrependemos hoje, pastor Vanderlei, amanhã nós temos que nos arrepender de novo. Na segunda, na terça, na quarta, pedirmos perdão a Deus todos os dias, irmãos, para que nós possamos estarmos diante da presença de Deus. Davi ficou no capítulo 51, no Salmo 51, um ano sem pedir perdão, sem se relacionar com Deus, até que uma hora, meu irmão, uma coisa que eu digo que é verdade para nós, irmãos, como eu não sei o que é isso, que é ficar sem falar com Deus, sem se relacionar. É a mesma coisa você ser casado, nós sermos casados, e eu não falar com a Ione, não querer conversar com ela de nada, e não quer saber de nada. Imagine nós com Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você imaginou, meu irmão? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O povo sírio era numeroso, e o povo de Judá era nada. E o que Deus fez contra eles? Isso quer mostrar, isso quer dizer para mim e para você, irmão, que quando Deus está com você, você é a maioria. E se Ele está ali fazendo aquilo, é porque Ele tem misericórdia de mim e de você, irmãos. Nós não ganhamos porque nós queremos, nós ganhamos por causa da misericórdia e graça de Deus. O versículo diz assim, irmão, o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. Aqui está no capítulo aqui, irmão.
e jamais inocente o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e nas tempestades, e as nuvens são o pó dos seus pés. Para finalizarmos, diz assim, irmão: apesar do exército sírio ser maior do que o exército de Judá, e de os assírios ter mais aliados para ajudá-lo a lutar, isso não significava que a vitória da Síria era garantida, pois Deus estava lutando em favor de Judá. Por certo, o Senhor havia usado a Síria para disciplinar Judá no passado, mas isso não aconteceu novamente. Normalmente não pensamos nos pés como sendo formosos, mas certamente são quando permite que um mensageiro leve as boas novas de que Deus derrotou nossos inimigos. Para Judá significava que a Síria estava completamente destruída e que jamais voltaria a invadir sua terra. Para nós, coloque de pé nesta noite, para nós que cremos em Cristo, significa que Ele derrotou completamente o pecado, a morte e Satanás, e agora estamos livres para desfrutar das boas novas de salvação. Amém, irmãos? Outrora nós vivíamos nas garras de Satanás. Hoje você é lavado, hoje você é remido, hoje você só pode ficar bicudo, meu irmão. É com você mesmo. Caso contrário de Deus, não. Hoje você é uma nova criatura. Hoje você tem um Deus zeloso por você. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por todas as lutas, por todas as batalhas, por todas, até quedas que nós possamos ter no meio da caminhada, Senhor. Eu te glorifico, eu te exalto, por todas as vezes que o Senhor precisou me corrigir, que o Senhor falou comigo, eu te agradeço, te louvo, te bendigo, porque inúmeros crentes, servos do Senhor, estão muitas das vezes da mesma forma, Senhor, caindo, se levantando, inúmeras vezes parece que não vai suportar, mas o Teu Espírito Santo, que nos consola, que nos renova, que nos fortalece, que aquebranta os nossos corações, Pai, porque só nós aceitamos o Senhor, só tivemos uma mudança porque nós tivemos um coração quebrantado diante do Senhor, Pai. E eu peço a Ti nesta noite, que cada servo do Senhor nessa noite, que possa estar queixoso diante de Deus, desanimado, que ele venha a quebrantar o seu coração, que ele venha a reconhecer que ele não é absolutamente nada sem o Teu Espírito, Pai. Se o Teu Espírito sair de nós estaremos mortos, desfalecidos, mas aprove a Deus que o Teu Filho, que o Teu único Filho, Senhor, deixou o Teu trono da glória, da graça, do Teu trono maravilhoso, para nos morrer na cruz do Calvário, e resgatar o Renato, Pai, que estava em declínio ao inferno. Eu peço a Ti nesta noite que o Senhor visite os meus vizinhos, Pai, da direita, da esquerda, aqueles que são lavados, aqueles que são remidos, aqueles que já ouviu da palavra do Senhor, que já ouviu nós falarmos, Pai, aqueles que estão nos presídios nessa noite, que estão com a sua mente dominada por flagelos de Satanás. Eu peço que o Senhor alcance nessa noite. Muitas vezes nos dá uma ira, meu Deus, uma raiva humana dessas pessoas, Pai, por estar praticando mal. Mas eu peço ao Senhor nesta noite que o Senhor venha salvar, Pai. Há inúmeros pastores que hoje que eram traficantes, assassinos, e hoje são homens lavados, uma mudança genuína em Ti, Pai. Visita nesta noite pessoas que estão no leito do hospital, Pai. Salva, liberta, cura. Visita nossos familiares nessa noite, Pai. Nós já oramos. Visita em nome de Jesus, Pai. Se há um dos Teus servos que estão longe da Tua casa, e são milhares, Pai, alcança nesta noite. Não é o Renato, Senhor, não é os Teus servos, mas é o Teu Espírito bradando mais uma vez, dando oportunidade, para que nós possamos voltar e olharmos e nos arrependermos diante do Senhor, Pai. Enquanto não soar a trombeta, enquanto o Senhor não vir buscar a Tua igreja, ainda há momento para nos arrependermos do Senhor, Pai. Da mesma maneira que Nínive e inúmeras outras nações se arrependeram, Pai. Que essa geração, meu Deus, venha se arrepender diante do Senhor, Pai. Aqui que fala diante do Senhor é um pecador que não vive mais na prática do pecado,
mas já que teve experiências desagradáveis aí no mundo, Pai. Renova-nos nessa noite, aquebranta o nosso coração. Tu és um Deus zeloso, Pai. Tu és um Deus amoroso, mas Tu és um Deus que se ira, que fica triste, mas até aqui eu te agradeço, Pai. Aplaudo o Senhor nesta noite, irmãos, em nome de Jesus, e agradeço a oportunidade para louvor e glória do Seu nome.